Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com um parente, um amigo, enfim. Que Deus possa te usar grandemente. Aquela pessoa que Deus colocou no teu coração, vai lá e compartilha com ela. E como eu sempre falo, né? Talvez esse vídeo não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir, então que Deus possa te usar aí grandemente. E eu já quero aqui trazer o tema para vocês, né? O tema é o que é pecado? E essa palavra, essa pergunta, na verdade, que eu quero deixar aqui para vocês: o que é pecado? O que você acha que é pecado? Será que é pecado você se vestir de tal forma? Será que é pecado colocar uma blusinha de alça? Será que é pecado usar batom? Será que é pecado eu colocar brinco? Será que eu vou pecar? E o que eu quero falar para vocês é, Deus foi ministrando muito forte no meu coração com essa palavra. E na verdade eu quero mais focar sobre as vestes, né? Que é algo que a gente tem muitas dúvidas. Eu, como cristã, às vezes eu fico ali é, preocupada com o que eu vou usar, se eu vou chamar muita atenção. Isso eu me preocupo demais. E assim, quando Deus foi me enchendo o meu coração com esse tema, né? Porque já tem alguns dias que Deus estava ministrando, né, a minha vida com esse tema. E o que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Antes de eu começar a falar do tema aqui, da palavra, né, que Deus colocou no meu coração, eu quero ler aqui na Bíblia, né, a palavra que Deus colocou, que Deus me deu para me compartilhar com vocês, que se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, que fala assim: em todo tempo sejam alvos aos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, assim, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Mas, Natália, o que tem a ver essa palavra com o tema? O que é pecado? Tem tudo a ver, tá? Hoje eu estava pesquisando um pouco ali na Bíblia sobre as vestes, quais os versículos que falam sobre isso. Tem vários versículos que falam sobre as vestes, né? Até o apóstolo Paulo ali também envia cartas para as igrejas para elas poderem saber que forma correta se vestir. E como eu saber que isso é a lei de Deus e a lei do homem? E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, né? Porque tem muitas igrejas, né, que ainda seguem ali o que Paulo escreveu para suas igrejas. E eu também não acho que elas estão erradas, né? Mas eu acho assim, a única coisa que é, é, eu acho que fazem errado é condenar as pessoas. Eu acho isso errado. Porque eu me visto de tal forma, as pessoas, para seguir a Cristo, têm que se vestir da mesma forma. Eu acho a forma que abordam as pessoas, eu acho errada. Porque assim, quem convence é o Espírito Santo e não o homem. Então, se eu deixo de usar algo para agradar o homem, eu não estou deixando porque aquilo não me agrada mais, mas eu estou deixando aquilo, mas quando eu olhar aquela peça de roupa, quando eu for para certos lugares que não vai ter ninguém da igreja, eu vou querer usar aquilo. Quando eu não estou transformada verdadeiramente, entende? Então, assim, existe uma diferença quando você tem um encontro com Deus de verdade e o Espírito Santo vai te convencendo que aquilo não faz mais parte da tua vida. Então, não é o homem que te convence, mas é o Espírito Santo. Claro que se você está seguindo uma igreja, a igreja tem uma doutrina, eu, eu concordo plenamente em você honrar a doutrina da sua igreja. Se você quer seguir essa igreja, você tem que honrar a doutrina dessa igreja, como eu sempre falo aqui nos vídeos, tá, galera? O que eu quero falar para você é que você não pode sair por aí condenando as pessoas, dizendo que as pessoas vão para o inferno porque estão com a calça jeans, porque estão com uma blusinha de manga, porque, né, tá, fez uma sobrancelha. Por causa dessas coisas, você não pode condenar as pessoas, falando que as pessoas vão para o inferno, porque isso não agrada a Deus. Porque até então, esse papel não ficou para nós. Ficou para Deus condenar. Então, não foi para você, sabe? E eu quero compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu comigo. Como eu sempre falo, né? Toda vez que Deus me dá uma palavra, antes dela ministrar a vida de vocês, primeiro ela ministra a minha vida. Primeiro Deus fala comigo. E galera, eu
eu tinha uma calça que era toda rasgada, sabe? Chegava até aqui, bem na coxa, bem, né? E mostrava bastante parte da coxa. E eu usei muito essa calça. Até depois de eu ter me convertido, eu usei muito essa calça. E assim, só que chegou o ponto, e pra mim tava tudo 10, tá? Tava tudo bem, porque enquanto eu não tava me sentindo incomodada com isso, pra mim tava ótimo. Só que chegou um ponto que o Espírito Santo começou a me incomodar, sabe? Então o Espírito Santo começou a me incomodar. E quando eu fui usar essa calça esse ano, eu coloquei ela esses dias e eu me vestindo ali para ir buscar a minha bebê, né? E eu olhei para aquele rasgão assim na minha coxa, sabe? E aquilo começou a me incomodar. Isso não, tipo, era como se aquilo não fizesse mais parte de mim. E começou a me incomodar. E algo dizia dentro de mim: tira essa calça, tira essa calça, tira essa calça. E eu ali tentando, sabe, ai, tentei amarrar uma jaqueta na cintura para mim não mostrar tanto ali. Mas, sabe, insistir naquilo: tira essa calça. E eu sei que era o Espírito Santo. Tira essa calça, essa calça. O Espírito Santo falava para mim: tira essa calça. E eu, ai meu Deus, sabe? E tira do teu guarda-roupa. Não era só tirar do meu corpo, mas o Espírito Santo tava mandando eu tirar aquilo fora. Não era mais para mim ter aquela peça de roupa dentro do meu guarda-roupa. E aquilo, sabe, tipo, eu pensei, não, mas se eu, sabe, eu vou costurar um pouco, vou fechar mais um pouco, e porque é isso que acontece. Às vezes a gente gosta de dar jeitinho nas coisas, querer arrumar de tal jeito para ainda querer insistir, usar uma peça de roupa que o Espírito Santo não quer mais que você use. E eu pensando, eu vou colocar uns grampinhos aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o Espírito Santo tira essa calça. Enquanto eu não tirei, eu não sentia paz. E é isso, porque quando a gente aceita Cristo, que tem uma verdadeira transformação na gente, vai ter coisas que a gente vai colocar que o Espírito Santo vai dizer: isso não faz mais parte de você. E você vai sentir vontade de tirar. E você não vai mais sentir prazer em usar aquilo. E você vai começar a ficar incomodada. Porque a palavra de Deus fala, né, lá em Mateus, acho que no capítulo 18, versículos 6 e 7, fala que a gente não pode ser uma pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Porque assim, eu poderia colocar aquela calça e sair por aí. Mas assim, eu ia estar fazendo outras pessoas pecarem a olhar para aquilo. Eu ia fazer homens pecarem a olhar a minha perna ali, entende? Então, e ali em Mateus 18, 6 e 7, fala, né? Jesus fala porque Jesus está advertendo as pessoas. É melhor você ser jogada no fundo do mar, né? Com uma pedra ali afundando no mar, no pescoço, uma pedra amarrada no seu pescoço afundando no mar, do que você fazer uma pessoa pecar, fazer um pequenino pecar. Então, Jesus está advertendo você aqui. Então, Natália, é pecado a partir do momento que você vai fazer outras pessoas também pecarem. Você não está só pecando, mas você, né, tipo, não é pecado eu usar aquela roupa, mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a me incomodar, aquilo se torna pecado para mim. Porque o Espírito Santo não quer mais que aquilo faça parte da minha vida. Você entende? Então, e quando eu insisto em teimar com o Espírito Santo, enquanto eu insisto em fazer outras pessoas pecarem e tropeçarem, eu estou pecando muito mais. Porque, mas eu posso colocar qualquer roupa. Tipo, o homem tem que me respeitar, mas eu também tenho que saber me vestir. Eu também tenho que saber me comportar, sabe? Então, quando eu me torno evangélica, eu tenho que sim se vestir de uma maneira que que não seja ousada, sabe? Eu tenho que cuidar com as minhas vestes, eu tenho que cuidar a maneira que eu me visto, sabe? E fora que se vestir elegante é muito mais bonito do que vulgar, eu acho. Eu acho você, uma mulher chama muito mais atenção, ela é elegante do que, né, mostrando todas as partes ali do corpo. Então, assim, é muito mais bonito. Uma mulher chama muita atenção, ela tem presença quando ela chega no lugar e ela tem elegância, tá vestida com elegância, ela chama muita atenção. Então não precisa sair mostrando o corpo para chamar a atenção.
quando você sabe quem você é, quando você se veste elegante, quando você se arruma elegante, você também vai chamar atenção. Não da mesma forma que talvez você gostaria, mas você vai ganhar respeito, porque quando a gente tá elegante, as pessoas olham com um olhar diferente pra gente. As pessoas olham, você chega com a presença diferente, sabe? Então, assim, a gente tem que saber a maneira certa de se vestir, sabe? Se aquilo vai fazer alguém pecar, eu estou pecando. Eu estou pecando fazendo outras pessoas pecarem. E a palavra de Deus fala sobre isso, né? Jesus adverte aqui sobre isso. Então é muito mais pecado. Não é só pecado, não é só porque eu estou carregando um pecado, eu estou me vestindo daquela forma, eu estou pecando. Mas eu estou fazendo outras pessoas pecarem. Então o peso desse pecado é muito maior. É muito maior perante a Deus, porque o próprio Jesus fala aqui. É melhor você afundar no fundo de um mar, no fundo do mar com a pedra amarrada no seu pescoço do que você fazer outra pessoa pecar. Então, porque isso tem um peso muito grande, entende? O peso que você está carregando é muito maior do que aquela pedra que está te fazendo descer naquele fundo do mar. Então, a gente deve cuidar sim com a maneira que a gente se veste, com a forma que a gente se veste, sabe? E saber. E o principal princípio do vestuário é a decência. E assim, vestir tais roupas pode até não te condenar ao inferno, mas vai te levar a pecar. E me levando a pecar, está me levando cada vez mais perto do inferno. Então, assim, você pode não ser condenada diretamente porque você está usando tal roupa ao inferno, mas isso vai te aproximar dele, porque você está fazendo outras pessoas pecarem. Você está sendo uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Então a gente precisa cuidar sim com a roupa que a gente usa. A gente precisa vigiar sim com a maneira que a gente se veste, sabe? Então assim, e é fundamental termos vigilância contra o pecado. Então o que me faz pecar? Então fuja. Se isso me faz pecar, fuja do pecado. A palavra de Deus fala, fuja da aparência do mal. Se isso vai me fazer tropeçar, então foge disso. Se afasta disso. Isso não faz mais parte da tua vida. Se aquela peça de roupa está te fazendo pecar, tira ela do teu guarda-roupa, sabe? E às vezes a gente se apega, né? Às vezes pagou um valor ali que até foi, né? Ai, Senhor, mas eu já fiz isso com Deus. Deus mandou eu tirar uma peça de roupa do meu guarda-roupa e eu falei, ai, Senhor, eu paguei R$ 70. Na época eu tinha pagado R$ 70. E Deus falou para mim bem forte, assim, vai se apegar a R$ 70 ou tu quer as minhas bênçãos? Porque quando a gente tá fazendo, tá pecando, ou tá permitindo o pecado entrar em nossas vidas, nós estamos saindo da presença de Deus. Porque não tem como você continuar pecando e você tá agradando a Deus. Não tem, sabe? Então tem sim, a gente precisa vigiar sim. E essa palavra aqui fala, né? A gente tem que cuidar, só que eu entendo que essa palavra ela tá falando não só das nossas roupas, mas ela está falando de algo aqui dentro. Eu até gravei, né, semana passada, o vídeo ali falando sobre a nossa, como é que fala? A nossa convenção, porque ela precisa acontecer aqui dentro. E assim, com essa palavra hoje, eu não preciso simplesmente chegar e mudar aqui o físico. Ah, mudar minha maneira de vestir, eu vou mudar meu estilo completamente, eu vou tirar tudo isso e vou sair do ano por aí. Mas primeiro, antes de você fazer isso, muda aqui dentro. Ó. O principal é estarmos aqui dentro purificado, com as nossas vestes com mais alvas do que a neve, né? A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Quando Deus está falando aqui, Deus está mandando você se purificar. E se purificar não é só mudar o estilo de roupa, mas se purificar aqui dentro. Porque quando começa a ter transformação lá dentro, quando você olhar, você está se comportando de uma maneira diferente. Você está se vestindo diferente, sabe? E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, essa pessoa realmente está transformada. Essa pessoa realmente está mudada. Porque às vezes as pessoas mudam só por fora. As pessoas querem mostrar que são transformadas, que são crentes, que são evangélicas, sabe? Mas não são transformadas por dentro.
Então não adianta nada. Aí eu não vou usar essa blusa aqui, que mostra o meu ombro, porque é pecado. Deus o livre, é pecado. E aqui dentro está sujo. Aqui dentro não está agradando a Deus. Sabe, porque quando você fica olhando os outros e condenando os outros, falando que tal pessoa vai para o inferno. Ah, se vestir assim vai para o inferno. Se fizer tatuagem vai para o inferno. Ah, se usar brinco vai para o inferno. Quando você faz isso, você não está sendo puro aqui dentro. Porque não é dessa forma que a gente ganha almas para Cristo. Não é dessa forma que Deus te chamou para viver o ministério, para levar o amor de Deus. Não é isso que Deus quer espalhar, mas é o amor de Deus, uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança. E quando eu leio essa palavra aqui, em todo tempo sejam alvos dos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque a gente precisa se vestir, sabe, com que veste verdadeiramente? Com as vestes divinas. Que o óleo do Senhor, a unção de Deus derrame sobre a sua cabeça. Mas isso só vai acontecer, não é porque você não está mais se vestindo de tal forma, mas é porque você tem buscado viver os princípios de Deus. Você tem deixado as regras do homem para viver os princípios de Deus. Deus não está te chamando para ser juiz, Deus não está te chamando para ser advogado de ninguém, Deus não está te chamando porque o advogado é Ele, o juiz é Ele. Você não está aqui para falar para as pessoas que elas estão certas ou estão erradas, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Você está aqui para falar do amor de Deus. Você está aqui para quando elas caírem, você está lá com a mão estendida e dizer: ei, o mesmo Deus que é na minha vida é na tua vida. O mesmo Deus que me tirou da lama, Deus também é com você. O mesmo Deus que transformou a minha vida, que hoje Ele olha para mim e fala: ei, Natália, isso não te pertence mais. É o mesmo Deus que vai chegar para você e vai dizer isso para você. Mas a partir do momento que eu quero empurrar esse evangelho na boca das pessoas, a força. Mostrar um Jesus à força para as pessoas. Ninguém é impactado, ninguém é transformado verdadeiramente. A gente não tem que viver pela aparência, mas a gente tem que viver verdadeiramente aqui dentro, sabe? Eu sou muito... Quem me conhece de verdade sabe que eu sou muito transparente. Quando eu gosto, gosto. Quando eu não gosto. Ah, não gostei de tal coisa. A pessoa logo vai saber que eu não gostei. Que eu não gostei daquilo. A pessoa logo vai saber. Mas uma coisa que eu falo para vocês, Deus transformou demais a minha vida. Quem eu era e quem eu sou agora, Deus mudou demais a minha história. E quem me conhece, não de agora, mas quem me conhece de antes sabe disso. Que hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma mulher transformada, verdadeiramente, sabe? E não é só por fora, mas é por dentro. Mas não é porque eu falo para vocês, hoje eu sou uma nova Natália. Hoje eu sou uma nova mulher, uma mulher transformada, que eu não erro. Claro que eu erro. Mas a diferença é que eu sei reconhecer os meus erros. Eu sei reconhecer, eu sei pedir perdão, eu sei dizer: ei, você, não foi só você que errou, eu errei também. Porque essa é a diferença, sabe? Então, assim, eu não sei, né? Porque Deus colocou no meu coração para me compartilhar essa palavra aqui para você. Eu não sei se você é essa pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Se você está usando roupas que tá te incomodando, é porque é o Espírito Santo que está falando para você: isso não faz mais parte da tua vida. Tira isso do teu guarda-roupa. Então, assim, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus tocar no teu coração, sabe? Então, assim, e se você é essa pessoa que está aí julgando todo mundo, pare agora de fazer isso. Pare agora de condenar as pessoas, porque não pensa da mesma forma que você, porque não se veste da mesma forma que você, sabe? Então, Deus ministrou muito o meu coração com isso, porque no começo que eu me converti, eu só acreditava
que Deus estava nas pessoas que se vestissem de tal maneira, que só estava em tal igreja. Eu tinha isso, porque quando a gente se converte, parece que a gente veste logo uma capa religiosa. E quando as pessoas falavam, ai, tu tá com a capa religiosa, nossa, aí ficava mais braba ainda, nossa, aí pronto. Porque a ira tomava conta. E ainda, né, irada e querendo falar do amor de Deus. E como é que vai convencer outras pessoas se nem eu mesma estava convencida? Então, pare agora. Se você estava agindo como eu já agi um dia, se você está agindo hoje dessa forma, pare agora. Não é pela força, é pelo amor, pela a sua determinação, pela sua, o seu testemunho de vida. As pessoas só irão ser impactados quando eles verem essa transformação começando dentro de você. Porque o que as pessoas olham para você não é como você se veste, porque às vezes tem pessoas que se vestem super elegante, super bonito, mas aqui dentro, ó, está sujo. Aqui dentro está sujo. E tem pessoas que nem têm condições de vestir roupa cara. Às vezes não tem nem condições de comprar uma calça nova, tá ali com uma calça, sabe, uma calça um ano inteiro. Mas aqui dentro está limpo. Aqui dentro está purificado. Porque não é roupa de marca que vai definir você. Não é o estilo de roupa que você usa que vai definir você. Mas é o que se encontra aqui dentro, ó. É o que está aqui dentro. Então, se eu uso algo que tem me incomodado, é porque aquilo não faz mais parte de mim. E isso não faz mais parte de mim. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, né? Espero que essa palavra fale grandemente ao seu coração. O que é pecado, né? Essa palavra, o que é pecado? Será se eu usar tal vestido eu vou pecar? Se esse vestido te fizer outras pessoas pecarem, isso é pecado. Se esse vestido vai te condenar praticamente, porque querendo ou não, a roupa que você usa não te condena. Mas a partir do momento que você faz outras pessoas pecarem, isso vai te condenar. Vai te condenar, sabe? Então devemos vigiar, devemos cuidar, devemos estar atento o tempo todo. E galera, esse foi o vídeo dessa semana. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.